Boa noite a todos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Bom estarmos juntos, amém? Você trouxe sua Bíblia? Então quero convidar você a deixar ela aberta em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos tratar a respeito dos dons espirituais nessa noite. E ninguém falou mais a esse respeito do que o apóstolo Paulo. Há 3 capítulos, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Quero falar sobre uma igreja que flui nos dons espirituais. Certa vez Jesus estava numa festa e em meio a essa festa ele se levantou e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele disse também que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é uma promessa de Jesus. Se você está com sede, se você está sedento, venha a Cristo e beba de Cristo. Beba de Jesus, beba da presença dEle, beba do Espírito Santo, beba da sua palavra. Você não apenas saciará a tua sede, mas você se transformará em uma fonte que vai jorrar e vai abençoar a todos que estão próximos de você. Amém, queridos? Assim como Jesus se apresenta como essa fonte de água viva que sacia a sede, Ele é essa fonte. Ele é esse rio de vida. E onde o rio passa, ele leva a vida prospera em seu leito, no rio a vida. Mas quando um rio seca, a vida morre. Quando o rio seca, vira tudo um deserto. Assim também é a nossa vida espiritual. Assim acontece com você e comigo. Então, queridos, quando nós andamos no Espírito Santo, como a palavra diz, quando nós vivemos no Espírito, quando nós nos movemos no Espírito, a nossa vida transborda aquilo que lá em Gálatas fala que é o fruto do Espírito Santo, que é uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de bondade, cheia de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, uma porção de coisas que não são humanas, mas são do Espírito Santo de Deus, e porque Ele está no nosso coração, Ele gera esse fruto e nós começamos a experimentar algo que seria impossível sem o Espírito Santo. Nós começamos a experimentar uma qualidade de vida fantástica. Em meio ao mundo conturbado, em meio a problemas, em meio a dificuldades, nós temos paz, nós temos amor, nós temos alegria, nós temos esperança, nós temos fé. Isso por causa da presença de Deus em nosso coração. Mas hoje eu não quero falar sobre o fruto do Espírito Santo. Hoje eu quero falar que nós também fluímos os dons do Espírito Santo, que a palavra também fala sobre isso. O Espírito Santo em nós, ele flui. Ele nos capacita com dons espirituais, que são para nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mas também para a edificação da igreja, mas também para impactar o mundo. Então, queridos, quando nós não andamos de acordo com o que a Bíblia ensina, quando nós não andamos no Espírito, quando nós não vivemos no Espírito, mas quando nós andamos na carne, nós também manifestamos as obras da carne. E a nossa vida, o nosso peito se torna um deserto, a nossa vida se torna um deserto. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, o Espírito Santo vem morar em nosso coração, Ele reordena o nosso mundo interior, a nossa vida interior, de maneira que ela seja como Deus quer. E de repente a nossa vida ganha sentido. De repente a nossa vida ganha uma missão, um valor, um propósito para o qual nós vivemos. E é por isso que Deus nos capacita com dons espirituais. O que são dons espirituais? Antes de falar sobre dom espiritual, eu tenho que falar o que ele não é.
Um dom espiritual não é um dom natural. Um dom espiritual não é um talento. O que é um dom natural? Dom natural é aquele dom, aquele talento que já veio na sua genética. Foi um presente de Deus quando você nasceu. Quando você era bebê, algumas pessoas já nascem com uma predisposição, com uma facilidade, com um interesse, com alguma inclinação em alguma área. E tem gente que é boa no esporte, não é? Sabe, tem boa coordenação motora, tem um corpo atlético, mas tem outros que são os perebas. Tem gente que nasceu, parece que para números, para exatas, né? É bom com número, são engenheiros, economistas. Tem gente que não é minha área, nunca foi, mas tem gente que é muito bom com números, com a matemática. Isso tem várias profissões nessa área. Isso foi dado por Deus quando a pessoa nasceu. Tem gente que nasceu com um talento para artes que é fantástico, são os músicos, os poetas, os artistas, designers, gente criativa. Outros são péssimos nesta área. Tem gente que nasceu para as áreas humanas, as ciências biológicas, ciências sociais, políticas. Então, quando nós nascemos, Deus já colocou em cada um de nós um dom natural, uma inclinação, algo que vai estar agregado ao nosso perfil. Nós vamos nos colocar na sociedade, nós vamos buscar profissões que se enquadram dentro da nossa inclinação, nós vamos amar, nós vamos ter interesse por algo, mas foi Deus quem colocou. É um talento, é um dom natural. Mas assim como Deus deu um dom natural na nossa genética, essa predisposição desde que nós nascemos, quando nós nascemos de novo, aqui entra o dom espiritual, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, quando o Espírito Santo entrou no nosso coração, quando perdoou os nossos pecados, quando nos fez nova criatura, o Espírito Santo em nós nos capacitou com algo que nós não tínhamos até então. Lá no dom natural, no talento, você pode desenvolver, você pode aperfeiçoar, você vai estudar, você vai se capacitar, mas o dom espiritual não é algo que você tinha. Por isso que é dom, é dádiva. Deus deu de graça. Ele deu uma capacidade sobrenatural, não é uma capacidade natural, é uma capacidade divina, é uma capacidade do Espírito Santo. Cada pessoa que nasceu de novo, cada pessoa que se converteu realmente, ela recebeu pelo menos um dom. Mas a Bíblia fala de dons do Espírito Santo. E esses dons, eles servem para a tua edificação sem dúvida, mas da igreja, para o avanço do reino de Deus, para impactar o mundo. Então, queridos, agora em 1 Coríntios capítulo 12, se você olhar o versículo 1, diz, o apóstolo Paulo diz, coitado dos corintianos, né? Diz, não sejam ignorantes. Deixa eu ver a minha Bíblia aqui. Acho que eu sou mais rápido no lado de papel. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Primeiro, a esse respeito, queridos, por que a gente está falando sobre isso? Parece um culto um pouco mais doutrinário hoje. Mas, irmãos, Deus não quer que a sua igreja seja ignorante quanto aos dons espirituais. Deus não quer que os cristãos sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque quando não há conhecimento, o povo se corrompe, o povo se desvia. Então, Deus não quer que sejamos ignorantes a esse respeito. E queridos, quando o apóstolo Paulo escreve aqui à igreja na cidade de Corinto, os coríntios eram uma igreja cheia de dons, eles tinham muitos dons, mas eles estavam faltando em uma coisa: eles estavam falhando no amor. E se você correr os teus olhos nas escrituras, capítulo 12, 13 e 14, você vai ver que o apóstolo Paulo começa falando sobre dons, e essa falha no amor fica evidente na ceia, na Santa Ceia. O apóstolo Paulo abre um parênteses, trata o capítulo 13 a respeito do amor,
E depois ele volta a falar a respeito dos dons espirituais novamente. Então, uma igreja cheia de dons espirituais, uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja poderosa em nome de Jesus, mas que estava falhando naquilo que aos olhos do Paulo era o mais importante, que era o amor, o cuidado uns dos outros, o amor uns pelos outros. E o apóstolo Paulo então ministra a esse respeito também, falando do dom maior, que é o dom do amor. Mas lá no capítulo 14, versículo 1, o Paulo vai dizer então a eles: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Vocês estão entendendo o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Ele não está dizendo que os dons espirituais não eram importantes, ele só corrigiu o que havia de errado, que estavam falhando no amor. Mas ele diz agora: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Agora eu pergunto, igreja, é uma pergunta retórica, não é para vocês responder para mim, mas só para vocês pensar no coração. Será que nós somos uma igreja que está seguindo em amor? Será que nós somos uma igreja que está buscando com dedicação os dons espirituais? Vamos tornar isso mais pessoal ainda. A gente não gosta disso. Mas será que você, que eu estou seguindo em amor? Eu estou me dedicando a buscar os dons espirituais que Deus tem para mim? Será que há uma busca? Será que há um desejo no nosso coração? Nós entendemos isso ou nós somos ignorantes a respeito dos dons também? E Deus não quer que sejamos ignorantes. Agora, nesse mesmo capítulo 12, do versículo 8 a 10, fala dos dons, mas eu quero ler a partir do versículo 4, capítulo 12, 1 Coríntios, a partir do versículo 4, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, Espírito Santo, aqui maiúsculo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A cada um é dada? É só alguns que é dada a manifestação do Espírito Santo? A cada um? Está isso na Bíblia? Então, a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo. Agora diz o quê? Visando o bem comum, o bem de todos aqui. Pelo Espírito Santo aqui. A um é dada a palavra de sabedoria, certo? Vamos contando os dons aqui. A outro é dada pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro é dado a fé, dom da fé aqui. Pelo mesmo Espírito, o outro dons de, plural, hein? Dons de curar. A outro, pelo único Espírito, poder para operar milagres. 5, né? Outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, ainda outra interpretação de línguas. Quantos dons nós contamos aqui? 9 dons. Pastor, são só esses dons que existem? Não. Tem uma lista em Romanos também, que o apóstolo Paulo acrescenta mais uns, e tem alguma lista de dons ministeriais em Efésios, que o apóstolo Paulo também fala de dons de liderança. Nós não temos tempo para falar sobre tudo isso hoje, tá, queridos? Mas a lista mais completa que nós temos é esta aqui. Então o apóstolo Paulo fala aqui de 9 dons. Ele destaca outros também em outros lugares, mas vamos trabalhar com esse texto hoje. Agora, qual é o propósito dos dons, igreja? Para que Deus nos deu capacidades espirituais? Para que Deus nos deu dons espirituais? Qual é a finalidade? 1 Pedro 4, 10, 11. 1 Pedro 4, 10, 11, bota lá, Bruno. Diz assim, ó: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Outra versão dizia assim: cada um sirva conforme o dom que recebeu. Então, essa capacitação, esse dom é dado a cada um tem uma manifestação do Espírito Santo, cada um tem pelo menos um dom.
Cada um tem uma capacidade sobrenatural dada de Deus para exercer alguma função no reino de Deus. Você é cristão, você é chamado de servo de Deus, você é chamado de ministro de Deus, para servir, para ministrar. Por isso que a igreja é um corpo vivo. Não adianta você assistir um culto na televisão e achar que é membro da igreja. Não, igreja é lugar de serviço de uns aos outros. Diz ainda, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, queridos, dom é uma dádiva, dom é um presente de Deus, mas dom não é um brinquedo que Deus nos deu para deixar de lado. Dom é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para fazer a obra de Deus, para tocar pessoas, para transformar o mundo, para transformar vidas. Não para ficar enterrado, não para ficar adormecido, não para ser ignorante a respeito daquilo, não para achar bonito dom na vida dos outros. Então, quando você vive, entende aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te deu, aquele dom, aquela ferramenta, aquela capacidade que Deus te deu, e você começa a viver, começa a usar aquilo, você não vive mais de acordo com a tua força, você não trabalha de acordo com a tua força, mas você trabalha na força de Deus, você sente o Espírito Santo trabalhando através de você, fazendo coisas maravilhosas, coisas que seriam impossíveis se não fosse Ele. Esse é dom espiritual. Agora, para entender então agora, depois da introdução, o propósito dos dons, como eles se manifestam, quais são as suas funções. Deixa eu sentar um pouquinho que o pé já venceu aqui. Estou quase andando sem muleta, queridos, né? Glória a Deus, amém? Está lá escondidinha lá no batistério, estou batizando ela lá. Está lá, escondidinha lá, já vim caminhando até aqui sem ela. Daqui a pouquinho eu estou pulando aí. Queridos, então só para efeito didático, só para fim de estudos, nós vamos dividir esses 9 dons em 3 grupos, certo? Então a gente pode separar isso para efeito de estudo, isso é muito usado. 3 grupos, os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. Ok? Para que a gente possa entender um pouco melhor. Então quais seriam os dons de revelação nessa lista que o apóstolo Paulo deu? Os dons de revelação são os 3 seguintes dons: dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria e dom do discernimento de espírito. Vamos falar sobre esses dons de revelação. Primeiro deles, dom da palavra de conhecimento. A pessoa que recebeu, e talvez tenham pessoas aqui que receberam, talvez pessoas tenham esse dom e nem saibam, ou está adormecido, está enterrado, ou você sabe que está e está usando esse dom. Aleluia, glória a Deus, que todos os dons são importantes. O dom da palavra de conhecimento é um dom dado por Deus a algumas pessoas para que se possa entender claramente a vontade de Deus. Em determinadas situações da vida de uma pessoa ou da vida da igreja, essa pessoa que tem o dom, ela recebe da parte de Deus um conhecimento, um entendimento que não vem dela. Essa palavra de conhecimento não é um conhecimento que você pode adquirir num livro, não é uma especulação intelectual, não é uma adivinhação, não é uma tentativa de erro, acerto. Deus fez algo sobrenatural e deu um dom, deu uma capacidade sobrenatural a algumas pessoas de terem um dom chamado palavra de conhecimento, que em situações da vida da igreja, em situações complicadas, de extremas dificuldades de tomar uma decisão, essa pessoa recebe de Deus um conhecimento e dá uma direção. E como isso acontece? Essa pessoa às vezes pode ouvir uma voz interior no seu coração, ela pode receber uma impressão muito forte do Espírito Santo, ela pode ter uma visão espiritual, ela pode dar um sonho espiritual. Isso acontece? Quem já viu experiência aqui desse tipo? Levanta a mão. Ó, que legal.
Eu estou devendo entregar algo para uma pessoa, minha esposa sabe. Alguns dias atrás, Deus me dá muitos sonhos, acho que é por causa da minha idade, né? Acho que eu durmo muito. Os jovens têm visões, os velhos sonharão, né? Então eu acho que passei dos 50, estou tendo sonhos agora. Irmãos, mas de vez em quando eu sonho com alguém, e quando eu sonho, irmãos, é de Deus. Deus me revela coisas em sonhos. Então eu acredito que eu tenho esse dom por causa disso. E quando eu sonho, eu compartilho com a pessoa ou passo a orar com a pessoa. Esses dias eu sonhei com uma pessoa que eu estava indo no velório dela. Foi domingo passado de manhã. Eu sonhei com essa pessoa que eu estava indo no velório dela. E aí minha esposa temos o hábito de orar junto. Aí de manhã eu falei assim, olha, sonhei com tal pessoa que está no velório dela. Vamos orar. Oramos por essa pessoa. Essa pessoa estava no culto domingo à noite passado. Não é a pessoa que vem sempre no culto, mas ela estava aqui. E eu não entreguei para ela isso ainda, eu tenho que compartilhar com ela isso. Se Deus me deu, eu tenho que entregar, amém, queridos? Mas se a pessoa foi embora, não tenho tempo de falar com ela, agora eu vou lá na casa dela. Eu vou atrás dessa pessoa e vou contar para ela o que Deus me mostrou em relação a ela. Aí eu orando e conversando com demais irmãos da igreja que tem dons também nessa área de interpretação, de revelação de sonhos, todos nós entendemos que não estava tratando de uma morte física, mas de uma morte espiritual. Uma palavra de conhecimento? Essa pessoa está morrendo espiritualmente. Eu tenho que avisá-la disso, para que ela não morra. Amém, queridos? Quem que dá essas coisas, irmãos? Eu quero sonhar com a morte de alguém? Eu não quero sonhar com a morte de ninguém. Que proveito tem isso? Mas Deus revela em sonhos, em visões, ao coração de algumas pessoas, e não dá para que eu quero que aconteça, ninguém escolhe isso, Deus escolhe algumas pessoas e dá, e é bênção, amém? Então glória a Deus por isso. Nós sabemos uma obra espiritual, nós precisamos de ferramentas espirituais, e Deus colocou na igreja esses dons. Então esse é um dom de revelação. Lembra que Jesus estava no poço de Samaria e chegou uma mulher conversando com ele, Jesus começou a conversar com ela, e Jesus disse para ela, chama o teu marido. E ela respondeu, não tenho marido. Olha a palavra de conhecimento, a revelação aqui. Disseste bem. Jesus nem tinha conhecido ela, tá? Primeira vez que Jesus viu ela. Jesus falou para ela assim, disseste bem, porque já tiveste 5, e esse aí não é teu marido. Como que Jesus sabia isso? Jesus nunca tinha visto essa mulher antes. Digam. Revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. Nós estávamos no grupo lá da Dona Olímpia, na casa da Dona Olímpia, quarta-feira, ouvi cada história da Dona Olímpia e também da Dona Alicinha. O Espírito Santo, as experiências que Deus deu a elas, Deus mostrando coisas assim, e Deus continua fazendo, queridos, amém? Então, queridos, agora, deixa eu dizer uma coisa, os dons são para edificar a igreja ser mais forte, para a igreja prosperar, para a igreja vencer, para o inimigo recuar, para ganhar almas para Cristo. E quer ver um ambiente fantástico para você perceber e viver os dons do Espírito Santo? Sem dúvida é a igreja, é o culto, mas os grupos familiares ainda mais você vê isso. Você vê um orando em línguas, você vê outro interpretando, você vê um profetizando, você vê um com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento. Bom, deixa eu chegar lá, um pouquinho. Mas você vê isso acontecendo muito. Então, queridos, está aí dado o primeiro dom, certo? Agora, o segundo dom de revelação aqui seria o dom de palavra de sabedoria. Nós estamos vendo esses dons lá do versículo 8 ao 10, de 1 Coríntios 12, certo? O segundo dom nós estamos vendo aqui é a palavra de sabedoria. Quando falamos em sabedoria, a Bíblia fala de 3 tipos de sabedoria. Vamos lá, igreja, quem sabe? Sabedoria? Oi? Divina é uma. Outra sabedoria, qual que é? Terrena e humana. E a outra? Sabedoria diabólica, Tiago fala, satânica. Então a Bíblia fala de 3 tipos de sabedoria: a satânica, a humana e a divina. Então a sabedoria satânica é aquela, e tem gente, queridos, que só maquina o mal.
Tem gente, irmãos, que usa da sua inteligência, a inteligência que deu, mas aplica toda essa inteligência para o mal, e aí é inspirado por uma sabedoria diabólica, é algo satânico. Nós estamos aqui, mas tem nessa hora alguém atrás de um computador tentando roubar senhas e perfis, e para se passar, para dar golpe, para descobrir a senha da sua conta bancária, para roubar você, ou para se passar por você. Tem gente muito inteligente criando vírus para invadir, maneiras de burlar a lei, maneiras de enriquecer de maneira ilícita, de tirar vantagem. É uma sabedoria satânica. Mas também tem aquela sabedoria que é a sabedoria humana, que ela é aquela sabedoria que é limitada às coisas dessa vida. É uma sabedoria. Tem gente que aplica a sua vida a buscar esse tipo de sabedoria, que se limita a essa vida. Mas a Bíblia fala de uma sabedoria do alto, de uma sabedoria divina, de uma sabedoria que vem de Deus, e a Bíblia fala desse dom de sabedoria, que ele é uma expressão de Deus, é algo de Deus, é algo que Deus concede, é algo do Espírito Santo de Deus, que ele concede a algumas pessoas como uma dádiva. Algumas pessoas são presenteadas com esse dom de sabedoria. Por quê? Porque só o conhecimento sem a sabedoria ele é infrutífero. Não adianta você conhecer. Conhecimento é a base, mas a sabedoria é um conhecimento aplicado. Então aqui entra o dom de sabedoria. Há situações na nossa vida, na vida de pessoas da igreja, na vida da igreja como um todo, que são decisões extremamente difíceis de tomar. E aí nós precisamos de pessoas que tenham esse dom para a gente conseguir tomar decisão, às vezes na diretoria, às vezes na liderança da igreja. Vamos comprar um terreno, não vamos comprar, vamos alugar um prédio, não vamos, sabe, a gente não sabe o amanhã. Há decisões que precisamos tomar a respeito de situações particulares na vida de pessoas, problemas às vezes em família, problemas com drogas, problemas com vícios, com abusos, sabe, problemas terríveis. E que nós precisamos de sabedoria, porque o nosso conhecimento, a nossa sabedoria é insuficiente às vezes para tomar decisão, para dar uma decisão correta sobre aquilo. Mas a gente ora e a gente consulta, e tem pessoas que são usadas por Deus com essa sabedoria para dar uma direção acertada. Que maravilhoso isso! Olha o que Deus fez, irmãos. A igreja, irmãos, não é uma instituição, é um corpo vivo. E quando a gente não é ignorante a esse respeito, a gente não faz nada sem consultar a Deus, sem usar os dons que tem na igreja, e é assim que a igreja vence. É essa a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Uma igreja que flui nos dons do Espírito Santo, e é por isso que nós estamos falando. Eu não vou conseguir falar tudo hoje. Eu quero falar sobre o Ministério Quinto para um outro momento ainda, mas nós queremos ser uma igreja que vai entrar nisso agora, cada vez mais. Ser uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que anda no Espírito, que vive, se move no Espírito, que vai fluir os dons. Amém, irmãos? Nós vamos entender nosso sentido e propósito de missão de vida. Nós não queremos vir aqui para sentar, nós queremos viver e ver as maravilhas que Deus vai fazer. Amém? Então vamos adiante. Meio da vontade de falar tanta coisa, né? São 9 dons, vamos lá, vamos correr. O terceiro dom de revelação aqui é o dom de discernimento de espíritos. Irmãos, esse dom é fantástico. Ainda bem que eu não tenho. Porque quem tem o dom de espírito, ele vê o mundo espiritual à sua volta, certo? Ele tem uma capacidade sobrenatural de discernir coisas que os demais não veem. Irmãos, principalmente no mundo espiritual, a pessoa que tem um dom de discernimento, uma pessoa pode estar falando para ela algumas coisas, ela já sabe se é mentira ou verdade, na cara da pessoa, assim que os outros não estão percebendo, está todo mundo acreditando. Eu falo, tem algo errado aí, isso aí não está batendo. É o discernimento de espírito. Sabe, irmãos, Satanás, ele é ardiloso e ele opera falsos milagres, sabia disso? Satanás, ele capacita falsos mestres, ele capacita falsos pastores, ele capacita falsos profetas. Por que você acha que não tem falsas ovelhas também? Tem joio
no meio do trigo, tem bode no meio do rebanho. Sabe, e Deus não quer que o seu povo se corrompa, Deus não quer que o seu povo erre o caminho, Deus não quer que o seu povo seja enganado. E se tem um falso profeta, se tem um falso pastor, se tem um falso mestre, aquela pessoa que tem o discernimento do Espírito, ela vai dizer: opa, tem coisa errada aí, isso aí não é de Deus não, isso aí é teatro, isso aí é falso, isso é mentira. Ela, no espírito dela, Deus vai revelar: esse cara é falso, essa pessoa é falsa, essa é mentirosa. Então, irmãos, nesses dias onde a gente vive tanta mentira, tanto engano no meio cristão até, como se faz necessário esse dom do discernimento de espírito? Alguém aqui já viu o anjo? Alguém aqui já viu o demônio? Se alguém já viu isso, provavelmente você tem esse dom. Eu digo que eu não tenho esse dom, não acredito que eu tenha, mas eu me converti porque eu tive uma visão espiritual. Eu me converti porque numa madrugada apareceu um demônio para mim e no meu quarto colocou o túmulo do meu pai e apontou para ele mostrando que era o meu lugar. Era uma situação muito crítica na minha vida, eu estava tendo ideias suicidas. No outro dia eu procurei uma igreja e entreguei a minha vida para Cristo. Foi assim que eu vim a Cristo, irmãos. Ninguém me convidou para ir naquela igreja, ninguém me buscou, ninguém falou de Jesus. Eu tive uma visão espiritual, algo aterrorizante. Nunca mais quero ver aquele demônio na minha frente, mas ele apareceu para mim e eu fiquei com medo, e por isso eu busquei uma igreja. E no culto que eu fui, foi falado: quem quer entregar a vida para Cristo? Fui eu. Falei: Deus, se tu existe, me salva. Eu fui à frente, na mesma noite fui mergulhado nas águas, tinha um batistério, e saí com Jesus no coração, e nunca mais esse demônio apareceu para mim, nunca mais. Mas tem pessoas que vêm, e glória a Deus, tem pessoas que vêm, amém? Agora, as pessoas que têm discernimento de espírito, elas chegam no lugar, elas sentem: meu, que clima pesado aqui, tem uma opressão, tem algo aqui que não é de Deus. E essas pessoas, eu repreendo em nome de Jesus, que todo demônio sai daqui e muda o ambiente, porque tem pessoas que têm essa sensibilidade. Tem casal que só briga, queridos, e pensam que é normal, que é problema de relacionamento, mas chega ali, alguém repreende, de repente muda o ambiente. O casal tem que conversar, tem que se entender, mas às vezes tem alguém instigando ali. Às vezes tem um demônio que está, um devorador, fazendo a pessoa se endividar, nada dá certo na vida da pessoa, tudo que ela é trabalhadora, ela se esforça, mas não vai. E alguém disser: ó, vamos orar sobre isso aí, vamos repreender o diabo. E alguém faz, e quando vê, as coisas começam a acontecer. Então, queridos, mesmo que eu não veja, graças a Deus que eu não vejo, mas eu creio na existência do mundo espiritual. Eu sei que há anjos e demônios. Eu sei que quando eu repreendo o diabo, mesmo que eu não veja alguém caindo, o diabo está saindo. Então, glória a Deus por pessoas que têm essa capacidade tão aguçada, essa sensibilidade de perceber quando é algo maligno. E nós precisamos disso, amém, queridos? Para a igreja vencer, nós precisamos de pessoas com discernimento espiritual. Senão podemos ser enganados até pelo inimigo. Amém, queridos? Vocês estão vendo como é perfeita a obra de Deus? Como Deus não dá tudo para uma pessoa só, mas cada um fazendo a sua parte. A igreja vai o quê? Ser uma igreja forte, irmãos. E é importante, irmãos, eu sei que esse é um culto muito de ensino, mas é importante a gente frisar isso. É importante a gente entender isso, porque a gente quer crescer com uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja forte. Amém? Fala, dona Olímpia. Eu vou amplificar aqui. A Dona Olímpia está dizendo que o Gil tem esse dom de discernimento de espírito, que quando ele vê uma coisa ruim, ele percebe e ele repreende. Isso é verdade. Nós tivemos vigília na sexta-feira aqui. Nós começamos a orar, Deus estava aqui, dizendo: vamos repreender. Ele se levantou. Aí nós tivemos um tempo, cada um, assim, na vigília, a gente faz isso. Cada um vai para um canto, se ajoelha aqui, um lá. Eu fui aqui para dentro. Cada um vai pedir perdão pelos próprios pecados, tem um tempo assim pessoal. E ele estava aqui: e repreendo o diabo, sai daqui, aqui não tem lugar, aqui é lugar de salvação, aqui é lugar da palavra. Eu só escutava ele aqui, caminhando aqui no salão, por lá e para cá. Aqui tu não manda, aqui é lugar da palavra, aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de Deus. Deus usa ele.
É isso aí, Gil. Eu depois tenho que contar isso publicamente aqui, porque esse irmão falou. Tem um irmão que falou assim, que estavam com o Gil num dia no lugar, e tiveram que expulsar um demônio. Estava ele e o Gil, não sei quem mais estava lá. E daí, eles que ele passou no computador no trabalho, e tinha uma tela assim, com uma mulher muito sensual, assim, né? E ele ficou olhando aquilo assim, se contaminou com aquela visão, esse irmão. E daí surgiu uma situação, onde tinha um demônio lá, estava ele e o Gil, e mais alguns irmãos, e daí eles foram lá para expulsar o demônio. Aí quando foram expulsar o demônio lá, o demônio falou para ele assim: tu tá aqui, seu imoral, quem é tu na vida aqui querer me tirar? Daí ele falou assim: olha, é com vocês, eu vou embora. E deixou eles com o seu processo, e o Gil só falou: saia agora, em nome de Jesus. E o cara foi liberto na hora. Não foi o Gil que me contou isso, foi uma pessoa que contou esse testemunho do Gil. Deus o usa. Todos têm esse dom aqui? Não, mas glória a Deus para quem tem, irmão. Amém, irmãos? Vamos se alegrar com os irmãos que tem? Nós não devemos querer o que é dos outros, mas se alegrar com o que a gente tem, mas se alegrar que outros têm o que a gente não tem. Por isso que a igreja é um corpo, nós precisamos uns dos outros, juntos nós vamos vencer, sozinhos nós somos fracos, amém? Então, irmãos, se Deus te deu esse dom, é para você discernir a motivação com que as pessoas está sendo ensinado, falado, é para você desmascarar a mentira, o engano, certo? Esse é o propósito desse dom aí, certo? Vamos adiante então. Os 3 dons de revelação. Quem tem palavra de conhecimento, conhece o destino, conhece o alvo. Quem tem o dom de palavra de sabedoria, sabe o caminho e sabe como chegar ao destino. E quem tem o dom de discernimento de espírito, sabe como se defender das armadilhas do inimigo até chegar ao destino. Então esses dons, para efeito de estudo, são chamados de dons de revelação, certo? Vamos aos outros 3 dons agora, que são os dons de poder, segundo grupo. Dons de poder, que é o dom de cura, dom de fé, dom de operação de milagres. Quem aqui acredita que tem o dom de cura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal, dons de cura. Então você percebe aqui que é dons no plural, porque é todo tipo de enfermidade na alma, no corpo, né? Agora, quem tem esse dom, todos podem orar por cura, mas quem tem o dom de cura, ele tem uma fé que diz que Deus pode curar de maneira sobrenatural. Ele crê na restauração, a pessoa pode estar morrendo, ninguém mais acredita, mas aquela pessoa que tem dom de curar, acredita que Deus pode intervir. Não, mas isso aí já não, a medicina não tem mais resposta disso, mas Deus pode. Essa pessoa que tem dom de cura, ela não só acredita, como ela quer orar pela pessoa. Ela acredita que Deus vai curar a pessoa e vai usar aquela cura como um sinal para que outros se convertam a Cristo. Não é algo poderoso isso? Então é um dom poderoso aqui, esse dom de curar. Não quer dizer que sempre que a pessoa ora também a pessoa vai ser curada, certo? Mas a pessoa continua crendo na soberania de Deus. Como é que a pessoa vai usar esse dom? Sempre tiver alguém doente, ela vai orar, ela vai fazer visita nas casas, ela vai no hospital, sabe? Ela é aquela pessoa que está sempre querendo orar pelas pessoas que são doentes. Agora, o que adianta uma igreja como a gente ter alguém que tem dom de cura aqui e não orar pelos doentes? Adianta alguma coisa? Irmãos, Deus pode curar pelo remédio? Pode, claro que pode. Deus deu sabedoria, deu médico, deu medicina, são ministros a nosso favor. Deus pode curar pela ciência? Claro que pode. Mas Deus pode curar de maneira extraordinária. E muitas curas, irmãos, acontecem quando as pessoas buscam todos os outros caminhos e tudo falhou. A farmácia não deu jeito, o médico não deu jeito, o hospital não deu jeito. Agora então que tudo falhou, eu vou procurar Deus. E quando oram, o milagre acontece. E aí experimenta o poder de Deus. Veja como Deus usa estas coisas, irmãos, esses dons, para curar o seu corpo, mas também para que as pessoas conheçam que existe um Deus vivo hoje. Existe Cristo na igreja, que Ele se manifesta, que Ele toca, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele expulsa Satanás. Isso acontece.
Porque a igreja é viva. Então, o segundo dom de poder aqui é o dom da fé. Fé, irmãos, aqui é uma fé que vai além daquela fé para a salvação. Vai além de uma fé limitada, é uma fé ilimitada. Sabe aquela fé da pessoa que acredita que pode mover montanhas? Isso é o dom da fé. Sabe, montanha é um problema que não tem como remover. Não tem como você remover o Morro Azul ali. Tenta mover o Morro Azul, não tem como. Mas imagina um tamanho de um problema que é impossível você remover. Não, esse problema é crônico, é desde que eu nasci, ou a situação é irreversível, não tem mais. É tipo essas coisas assim que são impossíveis, que não tem mais o que fazer. A pessoa que tem o dom da fé, ninguém mais acredita, mas ela acredita que Deus pode fazer. Ela não só acredita que Deus pode fazer, como ela acredita que Deus vai fazer. E ela não só acredita que Deus vai fazer, mas ela acredita que Deus vai usar ela para fazer, como instrumento. Então ela faz umas orações assim que ninguém faz. Ela faz umas orações impossíveis. Ela quer ressuscitar mortos. As crianças são muito assim, essa fé, né? Ela quer, sabe, ela quer orar para os enfermos, ela quer orar, ela quer tocar em tudo, ela quer ver Deus, ela tem uma visão de Deus assim de cima, assim como Deus vê a situação. É o dom da fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é uma pessoa que acredita que tudo é possível, ela acredita que Deus pode fazer o impossível. Tudo é possível desde que seja a vontade de Deus, porque ela acredita no poder de Deus, na presença de Deus, sabe, na ação de Deus, no mover de Deus, nas promessas de Deus. Ela acredita. Algumas pessoas acreditam em algumas promessas de Deus e outras não. Ela acredita em tudo. É de Deus, ela acredita. Está na Bíblia, ela acredita, ela declara, ela vai para cima. Esse é o dom da fé. Então, queridos, uma pessoa que tem uma fé que move montanhas, que tem visão, vai além das possibilidades humanas. Quem tem esse dom não é apenas visionário, mas é um instrumento de Deus para realizar obras extraordinárias. Multidões vinham a Jesus, sabe por quê? Jesus anunciava o reino, mas as coisas que ele fazia, ele expelia demônios, ele curava doentes, ele ressuscitou mortos, e isso, queridos, era comentado de aldeia. Quando Jesus chegava na aldeia, tá vindo lá, o pessoal já estava esperando. Então, pessoas, irmãos, quando começam a viver nessa dimensão de fé e orar, coisas extraordinárias começam a acontecer, os testemunhos vão longe, as pessoas começam a vir a Cristo, porque vem que Deus é real, que Deus não está distante lá no céu, mas que Deus se importa, que Deus se envolve com as pessoas, que Deus resolve situações hoje. A nossa fé, às vezes é comparada com a nossa mão, mas a nossa fé, muitas vezes essa fé limitada, que nós temos uma fé pequena, ela alcança onde a nossa mão não alcança. Mas esse dom da fé vai além ainda, porque essa fé que move montanhas, esse dom da fé alcança onde a mão de Deus alcança. Isso é fantástico. E o terceiro dom aqui de poder é o dom de operação de milagres. Uma capacidade dada pelo Espírito Santo a algumas pessoas de realizar milagres, de fazer o impossível, de fazer grandes coisas. E a pessoa que tem esse dom, irmãos, ela não fica buscando sinais, ela não fica buscando milagres, mas ela crê que esses sinais, que esses milagres acompanharão os que creem. É a promessa de Jesus, não é? Jesus falou: aqueles que creem em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles expelirão demônios. Se beberem uma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Falarão em outras línguas. Sinais os acompanharão, milagres os acompanharão. As pessoas que têm esse dom de operar milagres, é isso mesmo. Elas não querem se aparecer, não querem ficar orgulhosas por causa do seu dom, mas elas creem que os sinais fazem parte da vida cristã. Se você está no reino de Deus, é uma vida sobrenatural, é um mundo sobrenatural. Você vive com o olho na eternidade, você não vive para esse mundo.
Então ele acredita que para viver nesse mundo é impossível viver na carne, é impossível viver contra Satanás com as armas naturais e carnais. São armas espirituais, você precisa do sobrenatural, você precisa da ação de Deus, você precisa dos milagres de Deus o tempo todo. Senão a obra não anda, senão a igreja não cresce, senão as pessoas não se convertem. Então Deus dá dons assim, dons de operar milagres, e glória a Deus por isso. Jesus falou em João 14:12, aquele que crer em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Que isso? Maior do que Jesus fez? Falasse que Jesus fez ainda maiores? Essa pessoa acredita nisso, que tem esse dom, acredita. E pensa nos milagres que Jesus realizou, queridos. Jesus transformou água em vinho, Jesus acalmou a tempestade, andou sobre o mar, andou sobre as águas, alimentou a multidão, expeliu demônios, ressuscitou mortos. E Jesus vem dizer que nós podemos fazer essas obras que Ele fez e ainda maiores. Que mundo é esse? Isso é na Bíblia? Está na Bíblia. Não são coisas que acontecem regularmente, a gente sabe disso, queridos, mas eu quero dizer, irmãos, esse dom se manifesta, sabe quando, irmãos? Quando há um obstáculo à pregação do Evangelho. Sabe que tem igreja que não vive milagre? Porque não prega o Evangelho. Quando Jesus queria com um barquinho, o outro lado levar o Evangelho, se levantava a tempestade, tinha que dar um milagre ali para acalmar o vento e a onda. Tinha que andar sobre as águas. Quando chegava um gadareno lá com uma legião de demônio, tinha que ter um poder para tirar aquele demônio daquele cara lá, que arrebentava as correntes. Então, irmãos, a igreja que faz a obra de Deus, que prega o Evangelho, do Evangelho, que a gente falou semana passada, aquele Evangelho puro, Evangelho da Bíblia. Quando você prega esse Evangelho, é claro que você vai ter resistência diabólica. Mas aí, irmãos, você vive milagres. Porque Deus honra isso. Da autoridade espiritual, da obediência à palavra de Cristo. Obediência à palavra de Cristo dá muita autoridade, né? Sim. Essas ações. Mas se nós não tivermos obediência à palavra de Cristo, a gente fica vulnerável às coisas, né? Muito bom. É isso mesmo. Tem que estar em obediência, tem que estar. A tua vida é uma mensagem, você tem que estar vivendo aquilo que você está falando para as pessoas, né? Senão não tem autoridade. Né? É isso aí. Então vamos para os dons de inspiração aqui, queridos. Tem uma corrida. Então, se você tem o dom de milagres, irmãos, se envolva na batalha espiritual, querido. Se envolve na oração. Começa a pensar além da tua vida, por favor. Todos nós temos casamento, temos filhos, temos casa, queremos conforto. É natural, nós somos humanos. Mas abre o coração para o mundo espiritual também. Deixa Deus te usar. Amém? Ouviu um amém? Ouviu um amém? 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 Diz amém aí. Amém. Ufa, estamos se entendendo aqui. Então já vimos sobre os dons de revelação, os dons de poder, agora o último grupo, os dons de inspiração, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Quem tem dom de variedade de línguas, recebe uma capacitação sobrenatural de falar uma língua estranha, uma língua que não é a sua língua natural, sem que tenha aprendido. O que é isso? A pessoa fala uma língua que nunca ouviu, ela fala uma língua que nunca aprendeu. Alguns chamam de mistério, alguns chamam de língua dos anjos, né? Alguns chamam de línguas estranhas, né? Tem vários nomes que se dão. A Bíblia fala sobre variedade de línguas, ou seja, esse, irmãos, é um milagre, é um dom de Deus, é algo fantástico, mas não é uma capacidade mental, é uma capacidade vocal. A pessoa que tem esse dom, ela quer orar, ela quer adorar a Deus, ela quer orar, mas parece que no idioma dela faltam as palavras para expressar aquilo que ela sente. Ela começa a orar e começa a fluir dela algumas palavras que não é o português, ou não é uma língua que ela conhece, mas são línguas
que expressam o que está no coração dela, ela começa a adorar a Deus, o Espírito Santo começa a levar essa pessoa a adorar a Deus num outro linguajar. É algo lindo, é algo fantástico. É um dom espiritual. A pessoa expressa não o que está na mente, mas o que ela está sentindo, e não há palavras do vocábulo humano que possa expressar aquilo, e ela começa então a fluir e adorar o Senhor em outras línguas. Então, queridos, capítulo 14 aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz que quem fala edifica a si mesmo, certo? Então, olha o benefício de falar em línguas. Quem fala em línguas, em primeiro lugar, ele é... Eu já vi gente dizer assim, eu estava vivendo uma vida de derrota, eu comecei a orar em línguas, isso me avivou, me fortaleceu, me senti mais cheio do Espírito, me senti mais forte para enfrentar as lutas. Edifica, a Bíblia diz isso. Mas se você olhar um pouquinho mais adiante, o versículo 26 e 27, capítulo 14, 26 e 27, deixa bem claro que esse dom que, num primeiro momento, é para edificar a si mesmo, ele edifica, ele beneficia a outros também quando há interpretação. Então, o dom de línguas, embora seja um dom que edifica a pessoa que ora, ela edifica a igreja, ela edifica os outros também quando há interpretação. E há mais um benefício ainda fantástico aqui, porque diz que as línguas do versículo 21 e 22 são um sinal para os incrédulos. Capítulo 14, versículo 21 e 22, fala que a variedade de línguas é um sinal para os incrédulos, ou seja, uma pessoa que é descrente, ela entra aqui, alguém está orando em línguas de louvor, que negócio é esse? Ela se arrepia toda, Deus está fazendo o que é isso? É um sinal para que as pessoas creiam no sobrenatural, temam por sua vida, que não conhecem a Deus, e se convertam. Então vocês estão vendo que bênção que é esse dom também? Tanto para edificação pessoal, quando usado com interpretação, bênção para a igreja, e um sinal para que as pessoas descrentes também se convertam a Cristo Jesus. Irmãos, quem ouve alguém orando em línguas, né? Quando olha assim, né? Se sente motivado, se sente encorajado a louvar, a adorar a Deus também, e tem pessoas que têm esse dom e têm vergonha, e vem alguém ali orando e se solta também e começa a louvar, é algo fantástico, se derramam. Às vezes a pessoa está tão fria na sua adoração, no seu louvor a Deus, e começa a experimentar algo novo, um fluir de Deus, uma libertação, como uma represa que a pessoa, pelo seu intelecto, não posso louvar diferente disso, mas aí rompe. Segundo dom de inspiração é o dom de interpretação de línguas. Falamos da variedade do falar em línguas, agora vem o dom de interpretação, que ele complementa esse, certo? Então, o dom de interpretação de línguas, irmãos, ele não é um dom de tradução, certo? Ele é um dom de interpretação. O que significa isso? Que esse dom, ele capta o sentido da mensagem que está orando. Tem alguém orando em línguas, tem alguém adorando, e a pessoa do lado que tem esse dom, ela não vai interpretar. Ela não é intérprete, ela não conhece esse idioma para interpretar palavra por palavra, mas o Espírito Santo dá uma inspiração para ela enquanto o outro está orando, de maneira que ela capta o sentido. De repente alguém está orando em línguas e a pessoa que interpreta está: louvado seja o Senhor, grandes são os teus feitos, tu és glorioso, soberano, exaltado, sobre terra, a pessoa do lado está interpretando. Às vezes tem pessoas que nem sabem que tem esse dom, eles estão adorando com palavras porque o outro está orando em línguas, ela nem sabe, mas é a inspiração que o Espírito Santo colocou para tornar compreensível aquela oração em línguas. Não é lindo isso? É fantástico, irmãos. Vocês estão vendo quanto que a gente pode crescer nos dons, irmãos? Aqui no culto, nossa adoração, nos grupos familiares. Olha que coisa fantástica. Se Deus deu, é porque é lindo. Agora, o apóstolo Paulo, olha algo interessante aqui que eu quero deixar para vocês. 1 Coríntios 14, 5. O apóstolo Paulo afirma que profecia é mais importante que línguas. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Diz que o dom de profecia é mais importante que a variedade de línguas. Porém, aqui em 1 Coríntios 14, 5, ele dá a entender que quando o dom de línguas é operado junto com o dom de interpretação de línguas, ele se equivale, ele se iguala.
Não é fantástico isso? Tem gente que despreza dons, não tem que desprezar dom nenhum. Mas quando os dois estão operando juntos, isso equivale ao dom de profecia. Ou seja, se a interpretação das línguas, então profecia não é maior do que o dom de línguas de interpretação. Fala. Na questão, ele é mais importante para a igreja, não a pessoa que é profeta é mais importante. É exatamente isso. Queridos, assim, ó, quem tem fome, leia capítulo 12, 13, 14, Romanos 12, Efésios 4, né? Você vai pegar muito mais, não tem como falar sobre tudo aqui. Mas o que o apóstolo Paulo está defendendo é o seguinte: a gente vai falar sobre profecia daqui a pouco, mas na profecia você fala na voz que todo mundo entende. Quem profetiza fala de maneira que todos entendem, porque é no seu idioma, certo? Há encorajamento, a exortação. Agora, quem fala em línguas, e se não há interpretação, as pessoas não entendem. É por isso que a profecia é mais importante, porque quem tem mais proveito, quem ouve, quem entende. Mas quando há interpretação, então há proveito para quem ouve, porque está sendo falado então na sua língua. É uma profecia, né? Está no lado, está no outro, que a pessoa fala, ele já glorifica a inclusão, a glorificação é uma profecia. Eu sabia que ia acontecer isso, tá, gente? Sabe, nós não temos tempo, mas deixa eu dizer assim, ó, uma coisa bem rapidinho. Irmãos, todo mundo tem alguns dons muito relacionados, tá? Mas quem tem o dom de profeta, que é um profeta mesmo, geralmente ele tem o dom de palavra de conhecimento, tá? Isso é quase... Agora, nem todos que têm palavra de conhecimento têm o dom de profeta, certo? Mas todo profeta tem praticamente o dom de palavra de conhecimento. Então, são essas situações aí, tá, dona Alicinha? Eu sei que esse assunto dá para ir, nós podíamos passar a noite falando sobre isso, né? Mas eu tenho que fazer essa parte conceitual hoje, certo? E ao mesmo tempo falar das suas funções, porque, irmãos, eu estou orando por algo novo na igreja. Deus está fazendo, como diz sempre o nosso Gerson ali, né? Gerson é um profeta, né? Deus está fazendo, irmãos, Deus está movendo conosco, Deus está mexendo aqui dentro, assim, ó, tem algo novo, né? A igreja é mais do que isso, o reino de Deus é mais do que isso, vamos lá, tem mais, nós temos uma seara madura, mas a gente precisa se converter. Deus está nos mexendo com a gente, irmãos, certo? Então vamos encerrar aqui, dom de profecia. O último dos dons aqui então, dom de profecia. Profetizar não é desejar uma bênção para alguém, amém? Se dá parabéns, feliz aniversário, eu desejo que seja um ano de bênção para você. Isso não é profecia, tá, irmão? Isso é desejar o bem, é bonito, pode fazer, é bonito, né? Mas não é profecia, isso é desejar o bem. Agora, profetizar, irmãos, é falar em nome de Deus. Quem recebe o dom profético, ele é capacitado, ele tem uma inspiração divina, ele tem uma mensagem, uma direção que Deus dá para ele transmitir para alguém, para a igreja, para pessoas. É um dom fantástico, é um dom maravilhoso. Essa pessoa traz uma mensagem espontânea. Agora, 1 Coríntios 4:3 fala, 1 Coríntios 14:3, guarda essa passagem. 1 Coríntios 14:3 diz que quem profetiza, olha, o que tem a profecia? As pessoas pensam muito no profeta como aquilo do Antigo Testamento, que já falava do futuro, não é isso? Pode conter o aspecto do futuro? Pode. Deus avisa, mas olha o que diz aqui no Novo Testamento. 1 Coríntios 14:3. Quem profetiza o faz para quê? Edificação, encorajamento, consolação. Os três principais aspectos do conteúdo de quem profetiza está aqui: exortação, consolação, edificação. Imagina, tem alguém arrasado na vida da igreja, passou por muito luto, aí o profeta recebe uma inspiração, alguém com dom chega lá, olha, queridos, Deus é contigo. Sabe, você vai conseguir vencer, Deus vai te tirar da situação, as tempestades são usadas por Deus para encorajar, para fortalecer, para edificar, para consolar. Tem os profetas da desgraça também, mas tem aqueles que profetizam vida no vale. Tem os profetas, irmão, que é um monte de ossos secos, como Israel era, e vê aquele vale e profetiza a vida, e aquilo vira um corpo, e é Israel hoje.
Tem família, tem gente que está numa desgraça, está morrendo no pecado, e a pessoa vai lá e profetiza vida, porque Deus colocou no coração e aquilo muda a situação. E nós precisamos muito desse dom hoje. É um dom que é uma bênção hoje. No meio, Deus coloca pessoas na igreja que têm esse dom de profecia, de profetizar e de gerar vida onde há morte, de trazer direção onde há confusão, de consolar. Mas sabe por que muita gente tem medo desse dom? Porque existe muita profetada, existe muita adivinhação, muito engano. Mas nós não podemos banalizar esse dom ou dizer que ele não é importante por causa dos falsos. Porque nesse mesmo capítulo o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos provar se o Espírito profético procede de Deus, devemos sujeitar a profecia aos profetas da igreja. Tem mestres na igreja, tem pastores, tem mestres, tem gente entendida da palavra de Deus e vai julgar pela palavra de Deus. Se é uma direção errada para a igreja, ninguém vai seguir. Mas vai ser orado, vai ser compartilhado, vai testificar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo deu, ele vai confirmar. É isso mesmo, vamos lá. Amém? Então é fantástico esse dom. Fantástico, tem pessoas que profetizaram sobre a minha vida. Hoje eu até botei esse relógio aqui, só para não esquecer algo que eu queria falar. Esse relógio, eu estava pastoreando na igreja no Rio Grande do Sul, eu vim para Santa Catarina faz uns 2 anos. Eu vinha para Santa Catarina, eu fui numa igreja, e no culto, um senhor que estava lá atrás se levantou e veio falar para mim assim: eu tenho que te entregar esse relógio aqui. Não tem nada de especial nesse relógio, mas para mim ele é especial porque ele significa. Eu estava pastoreando lá no Rio Grande do Sul. Ele disse assim, o que quer dizer isso? Falei para ele, né? Ele disse, não, eu comprei um relógio novo para mim, e eu ia me desfazer, eu ia dar para esse relógio. Daí Deus falou ao meu coração, não dê esse relógio para ninguém. Você guarda esse relógio, fica contigo até o dia que eu te mostrar para quem você vai dar. Aí você entrega. E Deus disse assim para mim, eu fiquei muito tempo andando com esse relógio, com 2 relógios, porque eu usava o novo e esse eu sempre comigo. Muito tempo, porque eu não sabia quando Deus ia me mostrar para quem eu deveria dar esse relógio. E quando eu te vi entrar aqui hoje, Deus falou, é ele, dá para ele esse relógio. E Deus mandou te dizer, e falou assim, que tem algo novo para a tua vida. Aquilo que você está orando vai acontecer e Deus tem algo novo para a tua vida. Menos de 1 ano depois eu estava aqui pregando. Certo, irmãos? Não sabia nada de Timbó. Mas Deus usou um profeta. Esse homem morreu há pouco tempo. Um novo tempo. Essa foi a palavra que me deu, né? Um novo tempo para você. Algo simbólico. Então, irmãos, Deus vai fazer sempre assim com todo mundo? Não com cada um, mas Deus tem uns meios assim, cara. Mas eu acho fantástico isso. Ninguém precisa tomar decisão louca porque um profeta falou alguma coisa. Você vai orar, Deus vai confirmar. Mas você sente paz, os irmãos vão confirmar, é aquilo. Geralmente a profecia vem confirmando algo que Deus vem falando no teu coração, que Deus vem te mostrando, vem uma resposta a uma oração que você está fazendo. Então a Bíblia diz, não desprezeis as profecias, a Bíblia fala. Amém? Então esse é um dom fantástico, irmãos, que nós precisamos hoje muito mesmo na vida da igreja. E encerrando então, para que servem os dons espirituais, igreja? Me digam aí, me ajuda agora, tudo que eu falei. Diga um pouco, para que serve? Para edificar quem? A igreja. Amém? A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. É uma obra espiritual. Para a igreja funcionar, ela precisa de ferramentas. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de conversar com o seu Jaime, né? Mas a gente foi em Caxias, a gente conheceu a história dos imigrantes no Brasil. Eu acho linda essa história quando os imigrantes vieram de outro lugar para começar uma vida em outra região. Irmãos, vocês imaginam isso? Você tem que sair da tua terra, da tua cidade, e lá na meio da Amazônia, lá construir uma cidade. O que você ia precisar para fazer isso? Você ia conseguir fazer isso sozinho? O que você ia precisar? Muita gente. Muita gente, o que mais? Só gente? Ferramentas. Mas gente e ferramenta é suficiente? Precisa de gente que sabe usar as ferramentas, certo? Bota um voltímetro na mão do encanador e não sabe o que fazer, né? Então, queridos, ou seja, para construir uma cidade você vai precisar de recursos, de ferramenta, de gente que sabe usar aquilo, sabe?
E algumas colônias foram fundadas assim. Vinha gente que sabia plantar para ninguém morrer de fome, outros sabiam cortar árvore. Eu conheci em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, uma marcenaria movida que funcionava com roda d'água. Eles fizeram uma canaleta que saía do rio assim, passava por dentro da marcenaria, movia uma roda gigante e tinha uma porção de engrenagens, botavam umas correias e tinha aquelas furadeiras de mesa, tinha a serra, tinha a lixadeira e trabalhava assim há anos. Tinha gente que sabia fazer. Assim é o reino de Deus, irmãos. A igreja só vai prosperar, ela precisa de ferramentas, senão ela não vai funcionar. E Deus deu esses dons. Eu quero encerrar aqui com 1 Coríntios 1,7. Olha o que diz 1 Coríntios 1,7. Eu sei que hoje, irmãos, eu acho que vai ter uma congestão espiritual. Acho que vai ser difícil dormir com tudo isso hoje, né? Mas aguenta aí. 1 Coríntios 1,7. Diz assim: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Apóstolo Paulo falando com a igreja. Corinto, igreja do Senhor Jesus, em Timbó. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Quer dizer, eu quero dizer para vocês, não falta para vocês nenhum dom espiritual. Eu nem falei dos dons de liderança. Nós temos aqui apóstolos, nós temos profetas, nós temos mestres, temos evangelistas, temos pastores. Nós temos todos esses dons que nós falamos aqui. E outros mais de outra lista: misericórdia, contribuir, servir. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Jesus vai ser revelado, Jesus vai voltar, Jesus vai vir. Mas enquanto Ele não vem, irmãos, não falta capacidade espiritual, não falta a presença do Espírito Santo, não falta dom de Deus para nós viver em vitória aqui. Amém? Então vamos ficar em pé. Todos esses dons, não falta nenhum, estão disponíveis, estão presentes na vida da igreja. A seara está madura. Precisam de obreiros, precisam de gente que diga: Senhor, eis-me aqui. Eu creio que o Espírito Santo, irmãos, está nos inspirando a usarmos os nossos dons, a vivermos nessa dimensão. E quando eu falo isso, não é algo novo. A igreja nasceu, a igreja em Atos vivia isso, essa dinâmica da igreja viva. Somos chamados a desenvolver esses dons. Irmãos, tudo na vida tem um começo. E às vezes a gente é muito tímido. Interessante que o diabo, o mal, não é tímido para fazer as coisas erradas, né? Mas como igreja, muitas vezes nós somos intimidados. Nós temos que quebrar o medo, a vergonha e também o orgulho. Se Deus nos deu uma capacidade sobrenatural, vamos fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Há alguém doente? Impõe as mãos e ore. Há alguém perturbado por Satanás? Repreenda o mal e essa pessoa vai ser livre. Tem alguma necessidade? Ora por milagre e Deus vai fazer. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele seja reavivado em seu dom. E talvez tenha pessoas que tenham dons, mas que estão enterrados, que pelo desuso adormeceram. Eu quero fazer uma oração com você agora. A todos que querem, Senhor, eu quero ser renovado, Senhor. A todos que querem ser usados pelo Espírito Santo, todos que querem ser usados pelos dons que receberam. E se você não recebeu, você vai receber em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre você. Se você não entende disso, não tenha medo. Deus só tem coisas boas para você. Deus vai capacitar você a fazer coisas extraordinárias. Você vai sentir o que não sentia, você vai ver o que não via, você vai fazer o que não fazia, você vai ouvir o que não ouvia. Porque Deus está revelando isso em você, Deus está capacitando isso em você. Pessoas vão crescer na fé. Às vezes uma palavra sua vai salvar alguém. Imagine isso acontecendo, irmãos. Você no poder do Espírito Santo, falando de Jesus, pessoas se convertendo, você visitando pessoas, até doente, você orando em pessoas sendo curadas com a tua oração, não é nada. E você fala: Deus está me usando, é o dom. Vamos viver mais isso, irmãos.
Deus quer te usar na vida de muita gente. Vamos fluir nesse rio de inspiração, vamos mergulhar nesse oceano do Espírito, amém? Então abra o seu coração, abra os seus braços, você pode, levando suas mãos, né? Eu quero assim, convidar você nem vou chamar aqui à frente, porque eu quero que todo mundo faça essa oração, né? Mas diz, Senhor, usa-me, Deus, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, de braços abertos, de coração aberto, Deus. Obrigado pelas dádivas do céu, pelas dádivas do alto. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, é o Teu Espírito Santo. Obrigado porque nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos, Deus, na fraqueza. Nós temos conosco um Deus que é poderoso. Nós temos o Espírito Santo que habita em nossos corações. Por isso, nessa noite, Deus, se há alguém aqui, Deus, que está fraco na fé, se há alguém aqui, Deus, que está vivendo à margem, que enterrou os seus talentos, enterrou os seus dons, que nesse momento, Deus, haja uma ativação espiritual, que o Teu Espírito Santo possa estar trazendo vida, a vida do alto, a vida do céu, a vida do Espírito Santo desça aqui sobre cada um, Deus, e onde há morte, que haja vida, onde alguém morreu espiritualmente, seja ressuscitado, levante em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se há alguém caído por algum pecado aqui, aceite, se converta, peça perdão e saia dessa vida de pecado, abandone esse pecado, seja liberto. Se você está tendo derrotas e derrotas, o Espírito Santo está aqui para te libertar. Essas algemas que têm te aprisionado a esse pecado sejam quebradas em nome de Jesus. Você está liberto desse pecado em nome de Jesus. Seja um vício, seja uma imoralidade, seja mentira, seja o que for, nós declaramos a libertação do Senhor Jesus aqui. Caia por terra toda a obra de Satanás. Se alguém fez algum trabalho espiritual do mal contra você, contra a tua casa, contra a tua vida, nós desfazemos em nome de Jesus. Nós declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós repreendemos e desfazemos todas as obras de Satanás. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Toda mentira, todo engano, todos os sofismas, todas as crenças erradas sejam desfeitas em nome de Jesus. Você está liberto para crer em Jesus. Você está liberto para receber tudo o que Deus tem para ti, para rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus. Nós lançamos fora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, Tu és o Espírito, Tu és a vida da igreja, Espírito Santo. Por isso, nessa noite, Deus, vem com o Teu Espírito Santo sobre nós de uma forma especial, Deus. Nós não estamos aqui para sentir arrepios, coisas assim, mas nós queremos ser capacitados para fazer a Tua obra. Deus, a Tua obra é grande nessa cidade, Pai. Deus, as lutas são tantas, Deus. Esse mundo nos consome, ele rouba o nosso coração, a nossa atenção, mas nós queremos Te adorar, nós queremos Te servir, nós queremos viver para Ti, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, nós queremos Te adorar, nós queremos viver uma vida que glorifica o Teu nome, nós queremos dar um bom testemunho, nós queremos que outras pessoas conheçam ao Senhor e sejam salvas, e sejam libertas, e experimentam que existe vida, que existe salvação, que existe esperança, que existe vida eterna, que pode ser diferente, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, onde há dons adormecidos, toca com o Teu Espírito Santo agora e ressuscita, renova, desperta, aviva a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, pessoas que não sabiam que tinham dons, agora venham descobrir novos dons, Pai. Pessoas que não sabem que recebam os dons do Espírito Santo agora em nome de Jesus, Pai. Deus, nós não queremos ouro, nós estamos pedindo prata, Pai. Nós estamos pedindo do Senhor, do Teu Espírito Santo, do Teu poder, do poder, a sabedoria do alto. Deus, precisamos da Tua sabedoria. Derrama dom de sabedoria aqui, Deus. Derrama dom de conhecimento aqui, Senhor. Em nome de Jesus, derrama dom de profecia, derrama dom de línguas, dom de interpretação, Deus. Dons de operar milagres, Deus. Derrama esses dons aqui, Senhor. Nós precisamos, reconhecemos que precisamos do dom de discernimento de espírito. Derrama a vida esses dons aqui, Senhor. Que não falte nenhum dom,
que não falte nada, mas que toda a capacidade espiritual, toda a capacidade sobrenatural que precisamos, venha da parte do Senhor nessa noite, e que cada um saia daqui, Deus, revestido do poder do alto, revestido da armadura do Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, para viver uma vida cheia do Teu poder, de vitórias em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Hoje você vai para casa, irmãos, e a semana vai ser diferente em nome de Jesus. Que os teus olhos foram abertos para o mundo espiritual, e você vai ser uma bênção onde quer que você vá. Deus vai te usar. Sabe, se Deus mostrar alguém para você, visite essa pessoa. Sabe, se você vê a situação, fale de Jesus. Se tiver a oportunidade de orar por alguém, ore por alguém, toque. Deus vai fazer coisas fantásticas. O resultado é com Deus. Faça a sua parte. Amém? Vamos sentar mais um momento? Amém.